Capítulo 644, Primeira Batalha contra um dos 10 grandes gênios. Tradução: Kblos do Mal. Revisão: Yonk, irmão sênior Tu. O exército aquático do pirralho está logo à frente. Havia mais de uma dúzia de pessoas nesse grupo, com alguns gênios da seita sagrada das 1000 escuridões no centro. Até mesmo o irmão sênior Gil, agora com apenas um dos braços, estava entre eles. Um olhar de medo de todas as pessoas nas proximidades caiu no enorme homem de escamas negras. Tjuzen, um dos 10 grandes gênios da Terra Santa a mais de 5 quilômetros de distância. As expressões de Shen Eilin, Jiang Fan e dos outros discípulos da seita sagrada do verdadeiro místico mudaram. Tjuzen veio da seita sagrada das 1000 escuridões, seu cultivo estava no estágio tardio do grande reino núcleo da origem e era um dos 10 grandes gênios da Terra Santa. Além disso, seu pai era o rei do Dao demoníaco, Rei Tuvan Li. Gil Mozi já encontrou reforços tão rapidamente. Um discípulo da seita sagrada do verdadeiro místico verdadeiro Zombou. Tjuzen e seu grupo estavam perseguindo Zhao Feng. Era óbvio que eles não tinham boas intenções. Se meu palpite estiver correto, Tjuzen definitivamente tentará matar Zhao Feng. Os olhos de Shen Eilin brilharam. Vários meses atrás, o pai de Tjuzen, Tuvan Li, foi humilhado em frente à projeção do grande imperador do Anmo, e tudo por causa de Zhao Feng. Além do mais, hoje Zhao Feng havia ferido e matado alguns discípulos da seita sagrada das 1000 escuridões e tinha muitos tesouros em sua posse. Irmão marcial sênior Tu, é muito provável que aquele Zhao Feng tenha mais de 100 talos de erva de escamas roxas e um monte de outros preciosos tesouros em mãos. O irmão sênior Gil lambeu os lábios. Deixe ele comigo. Irei capturá-lo e assumir o controle de seu exército também. Um sorriso cruel apareceu no rosto de Tjuzen. Vosh! 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 Nesse exato momento, sentindo algo, Zhao Feng se virou e percebeu algo vindo em sua direção da superfície do lago. Em seu exército aquático havia algumas criaturas únicas que agiam como batedores. No jardim abandonado do semideus, o sentido espiritual era fortemente restringido, como o alcance médio de detecção de Lorde Soberano Comum, alcançando a uns 300 metros. E, no Lago da Fumaça Roxo, os sentidos eram ainda mais restringidos. Assim que entraram no raio de 5 quilômetros, Tjuzen e companhia foram detectados por Zhao Feng. Tjuzen, um dos 10 grandes gênios de Terra Santa. Ele é extremamente arrogante e imortal, Zhao Feng murmurou. Antes da abertura do jardim abandonado, Dong Wenjian havia lhe apresentado os 10 grandes gênios e alguns que se compram a eles. Hora de me preparar para a guerra. Zhao Feng riu friamente. Seus pensamentos se dividiram em 20 ou 30, afetando ligeiramente todo o seu exército. Na superfície, no meio e nas profundezas do lago, o exército de Zhao Feng estava espalhado por todos os lugares, aguardando Tjuzen e seu grupo chegarem. Entre eles, 1/3 das tropas aquáticas estava próximo à superfície do lago, enquanto a maior parte havia se escondido nas profundezas, até mesmo no fundo do lago. Pirralho de sobrenome Zhao, entregue-me todos os talos de erva de escamas roxas. A voz dominadora de Tjuzen soou arrogantemente, enchendo uma parte do lago em uma antiga aura demoníaca. Um por um dos peixes monstros do exército aquático de Zhao Feng começaram a tremer. Que aterrorizante linhagem do Dao demoníaco! A intenção de energia mental deste Tjuzen não perde para de um quase rei. Zhao Feng sentiu-se um pouco pressionado. Desde que entrara no jardim abandonado do semideus, este foi o primeiro adversário que lhe trouxe uma pressão tão óbvia. Vlup! Shua! Shua! Tjuzen liderou o caminho, seguido por uma dúzia de gênios, 3 dos quais alcançaram o nível Lorde Soberano. Técnica do Caos Divino. Um dos Lordes Soberanos especializado no Dao da Alma emitiu um grito severo que viajou através da dimensão espiritual que, em um instante, parecia que o caos imperava, com deuses e demônios estivessem uivando tristemente, levando o exército aquático de Zhao Feng a entrarem em pânico, com as mentes de alguns peixes monstros se colapsando. Merda!
A expressão de Zhao Feng mudou drasticamente, pois no grupo de Tujouzen havia alguém que se especializava em técnicas secretas da alma. Neste momento, o controle de Zhao Feng sobre seu exército caiu para 70%. Além disso, o irmão sênior Gil e outro gênio, controlando quase 200 criaturas formado por cadáveres e aves espirituais, avançaram contra o exército aquático de Zhao Feng. Que Tujouzen não é apenas mortal, ele também é extremamente esperto. Seguindo silenciosamente nas proximidades da superfície do lago, estavam Shen Lin e companhia. Agora só precisamos esperar até que Zhao Feng caia em uma situação desesperadora e nos implore por ajuda. Neste momento, a iniciativa de cooperação e negociação estará em nossas mãos. O rosto de Jiang Fan estava frio. Tudo o que eles precisavam fazer agora era esperar pela derrota de Zhao Feng. No mesmo momento, o grupo de Tujouzen desencadeou um bombardeio de ataques rápidos, fazendo com que o exército de Zhao Feng caísse em caos. Sob a cobertura de seu grupo, o próprio Tujouzen assumiu a dianteira e avançou, veloz e ferozmente, contra Zhao Feng. Derrotar o líder primeiro. A tática de Tujouzen era a mesma que a que o irmão sênior Gil usou anteriormente, só que uma força muito mais tirânica. Os outros membros do grupo também eram extremamente fortes, conseguindo conter o exército de Zhao Feng. É melhor você se ajoelhar e se render agora mesmo. Tujouzen rugiu, fazendo com que uma profunda e antiga aura demoníaca se espalhasse por um raio de uns 300 metros. Voam, ele empurrou uma mão para fora e uma vaga figura de um demoníaco dragão flamejante podia ser vista, qual com apenas o rescaldo de seu poder matou alguns peixes monstros e outros animais nas proximidades. Mesmo 2 crocodilos gigantes da Era Antiga que possuíam uma forte defesa, também acabaram sendo mortos. Quebre. Zhao Feng flutuou para o ar e estendeu uma palma de mão, fazendo com que feixes elétricos crepitassem, formando um dragão de vento elétrico de cor roxa que rugia ferozmente enquanto irradiava furiosas e destrutivas rajadas de vento e relâmpagos. Bom, os 2 furiosos ataques se colidiram no ar, fazendo com que chamas demoníacas, rajadas de ventos e relâmpagos explodissem e se espalhassem por toda a área. Violentas ondas de choques varreu a área, transformando as criaturas nas proximidades da explosão em cinzas. Sorte a minha que optei por lutar no ar. A figura de Zhao Feng brilhou, recuando dezenas de metros, ileso. Em sua pele era visível uma camada de escamas roxa escura. Por outro lado, Tujouzen permaneceu onde estava, imóvel. Apesar de Tujouzen ter uma ligeira vantagem neste confronto de agora, Zhao Feng não se machucou. Pirralho, sua força não é tão ruim e até pode bloquear 60% da minha força total. Tujouzen sorriu e, assim que sua voz caiu, sua figura demoníaca flamejante avançou esmagadoramente. O coração de Zhao Feng parou momentaneamente. O poder de batalha de Tujouzen era suficiente para lidar com 1 ou 2 guardas da morte comuns. Vamos então. Vendo a aproximação de Tujouzen, Zhao Feng avançou em vez de recuar. Veng. A origem verdadeira de destruição roxa em seu núcleo de cristal foi levada ao limite, fazendo com que seu corpo e sangue emanassem uma aura vinda dos tempos antigos. Era como se uma antiga e selvagem besta monstruosa encarrasse Tujouzen. Bom, explosões soaram no ar, e as ondas de choque criaram enormes ondas de água de mais de 30 metros. E essas ondas de choques fizeram com que o irmão sênior Gil e companhia fossem incapazes de se aproximarem de Zhao Feng e Tujouzen. Então, essa é a verdadeira força desse garoto. O irmão Gil ficou chocado. Mesmo ele achava absolutamente difícil trocar alguns golpes com Tujouzen. Bam. Bam. Bom, em meio a enormes ondas de choque, Zhao Feng e Tujouzen lutavam ferozmente, não recuando. Em apenas 2 respirações de tempo, os 2 trocaram mais de uma dúzia de golpes. Com uma forte explosão, as 2 figuras se separaram. A figura de Zhao Feng foi empurrada para trás por dezenas de metros, com rachadura em algumas partes de sua camada escamosa roxa escura. Mas uma azul e ondulante camada de água envolveu seu corpo, rapidamente curando suas feridas.
do outro lado. Tank. 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 A figura de Tjeusen foi forçada a recuar enquanto suprimia o sangue em seu corpo. E, em seu corpo, algumas marcas de queimaduras foram deixadas. A força corporal desse Zhao Feng é aterrorizante, com uma defesa realmente difícil de romper. A expressão de Tjeusen finalmente mudou. Seu poder físico e de sua linhagem eram tirânicas, especializados em combate corpo a corpo, mas mesmo assim ainda ficou em desvantagem. Em termos de ataque, ele era ligeiramente mais forte do que Zhao Feng. Mas em termos de força física, especialmente em defesa, a de Zhao Feng era muito mais forte do que a dele. Além disso, sua velocidade de recuperação não foi tão rápida quanto a de Zhao Feng. As lesões causadas pela destruição roxa de vento e relâmpago de Zhao Feng eram extremamente difíceis de curar. Já o oposto dele, a velocidade de recuperação dada pela linhagem de água de Zhao Feng foi extremamente rápida. Fora do círculo dessa batalha. Bam! Bom! Gritos e explosões eram ouvidos de um grupo de pessoas. Das profundezas do lago, enormes criaturas aquáticas, uma após a outra, emergiram e, entre elas, duas anacondas gigantes surgiram com a boca aberta, engolindo um gênio cada uma. O verdadeiro poder do exército de Zhao Feng estava escondido nas profundezas do lago. Lutando contra Tjeusen e ainda controlando seu exército ao mesmo tempo, o irmão sênior Jiu e outro gênio do Dao da Alma ficaram atordoados. No entanto, o que aconteceu depois fez todos gritarem em choque. Entre monstruosas ondas, um enorme redemoinho apareceu e deles, um enorme monstro cheio de tentáculos surgiu. O que? A figura de Tjeusen, que acabara de se estabilizar, foi bombardeado por alguns tentáculos do monstro do lago. Slap! Slap! Tjeusen imediatamente cuspiu um bocado de sangue enquanto caía no lago, então sendo perseguido pelo monstro do lago. Zhao Feng riu friamente, mas ele não se juntou à batalha. Em vez disso, ele convocou a grande matriz dos 100 cadáveres amaldiçoados e controlou seu exército aquático para acolher as vidas dos gênios restantes da luta. De caçador, o grupo de Tjeusen havia se transformado em presa, e rapidamente foram cercados pelo exército aquático. Como um dos 10 grandes gênios de Terra Santa, o poder de batalha de Tjeusen era enorme. Então mesmo nesse tipo de situação, ele ainda conseguiu encontrar um caminho para a sobrevivência, enquanto era espancado como uma mosca pelo monstro do lago. Como esperado de um dos 10 grandes gênios de Terra Santa. Vendo isso, Zhao Feng condensou seu poder de linhagem ocular na forma de um espinho afiado. Espinho de energia mental. Um invisível espinho azul gelo perfurou através da alma de Tjeusen. Tjeusen gritou de dor quando suor frio começou a escorrer de sua testa. Seu rosto estava torcido em agonia e seus olhos vermelhos. O espinho de energia mental era um puro ataque de atributo alma que Zhao Feng havia compreendido há não muito tempo atrás. Quando a força da alma de duas pessoas era semelhante, aquele que possuía maior domínio no Dao da alma e usasse o espinho de energia mental, teria vantagem. Se a força da alma de um for maior que a do oponente, o dano causado seria extremamente devastador. Sendo pego totalmente despreparado, Tjeusen foi apunhalado e ferido pelo espinho de energia mental. Retirada. Tjeusen suprimiu a dor em sua alma e, não mais se atrevendo a lutar, levou 7 ou 8 gênios restantes e recuou. Quase metade de seu grupo morreu. O poder de batalha desse Tjeusen é realmente enorme. Mesmo o monstro do lago não conseguiu derrubá-lo. Zhao Feng reagrupou seu exército aquático. Nessa batalha, 200 a 300 bestas de seu exército foram perdidas, com a maioria consistindo principalmente de peixes monstros de nível inferior e médio. Metade deles morreu, direta ou indiretamente, pelas mãos de Tjeusen. A partir disso, pode-se ver quão forte os 10 grandes gênios de Terra Santa era. Além disso, a força de Tjeusen entre os 10 grandes gênios não era alta. Lago da Fumaça Roxa. Apenas alguns gênios de Terra Santa que estavam nas proximidades do lago testemunharam tal luta.
Isso porque a zona de batalha ocorreu próxima às profundezas do Lago da Fumaça Roxa. Mesmo com tal poder, Tjeuzen ainda foi espancado e perdeu para ele. Alguns discípulos da seita sagrada do verdadeiro místico exclamaram em descrença. Eles não esperavam que Zhao Feng fosse um grande cavalo negro desta vez no jardim abandonado do semideus. A força da alma e domínio no Dao Dalma de Zhao Feng já superaram a da maioria dos 10 grandes gênios. Em um contra um, talvez Tjeuzen e eu poderíamos ganhar contra ele. Mas este ambiente único é muito desfavorável para nós. Shen Ailin respirou fundo e em seu rosto havia uma expressão de cautela e solenidade. A força exibida por Zhao Feng era completamente comparável dos 10 grandes gênios de Terra Santa, e esse ambiente era ainda mais perfeito para ele.